noite. Começa agora o programa Vida, Amor e Sexualidade. Quem está com você sou eu todas as quartas, agora com novo horário às 22h30. Esse programa é um programa que aborda temas de autoestima, relacionamento, sexualidade, fala sobre vida, sexo e sexualidade, com muita naturalidade e muito respeito para com você. Participe você também. Envie já o seu e-mail creusadias@uol.com.br. E agora, para começar essa noite maravilhosa, eu quero deixar para você essa mensagem. Abra o seu coração para ouvi-la. Quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, então pude relaxar. Quando me amei de verdade, eu pude perceber que o sofrimento emocional é sinal de que estou indo contra a minha verdade. Quando me amei de verdade, eu parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Quando me amei de verdade, eu comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma coisa ou alguém que ainda não está preparado, inclusive eu mesma. Quando me amei de verdade, eu comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Isso quer dizer pessoas, tarefas, crenças e qualquer coisa que me pudesse deixar para baixo. Minha razão chamou isso de egoísmo, mas eu sei que é amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer planos. Hoje, acho certo e no meu próprio ritmo. Como isso é bom. Quando me amei de verdade, eu desisti de querer ter sempre razão. E com isso errei muito menos vezes. Quando me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Quando me amei de verdade, eu percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Portanto, seja você mesmo sempre. E sempre se ame e se valorize. E hoje eu vou falar de um tema muito polêmico, muito questionado, que preocupa muitos homens. Eu vou falar sobre o tamanho do pênis. Será que o tamanho do pênis é documento? O que vocês acham? Fique aí ligado, que daqui a pouquinho eu volto para falar sobre esse tema, tamanho do pênis. O Lar Escola Dr. Leocádio José Correia atende crianças de 0 a 6 anos e precisa urgentemente de uma nova sede. O novo Lar Escola poderá atender muito mais crianças. Colabore com a construção do novo lar. Vamos fazer uma vaquinha. E faça uma criança feliz. Pergolado, que normalmente é feito em madeira. E olha, vocês estão, a gente está falando aqui, vocês estão acompanhando as imagens que a gente foi captar para mostrar para vocês. Esse é um modelo de pergolado, tá? Que vocês estão vendo aí. O que é o pergolado? São estruturas espaciais montadas em madeira, né, Luiz? Em madeira portante, madeiras fortes, madeira imponentes, né? Madeira de lei. Você monta uma estrutura e monta um jardim aí praticamente à sua volta. E aí a imaginação corre solta. Cada um pode criar como bem entender. É possível a gente usar as duas coisas, por exemplo, um elemento natural
para uma decoração dessa. Vocês estão vendo nas imagens aí, fica muito, muito bonito. E proteger essa estrutura, esse pergolado com policarbonato? Perfeitamente. Foi muito bem colocado, porque é um elemento de decoração muito bonito para as residências hoje, e o policarbonato entra como um elemento de proteção e um elemento que faz a combinação para ficar mais bonito ainda o seu pergolado de madeira. Hoje eu vou falar sobre o tamanho do pênis. Não se iludam, homens. Você que está aí preocupado com o tamanho do pênis, vamos lá ver o que acontece, né? Hoje, então, eu trouxe um pênis artificial aqui para mostrar para vocês o que é normal, qual o tamanho que é considerado normal, micropênis, enfim. Na realidade, será que o tamanho é documento? O que vocês acham? Vocês que estão aí assistindo, você é homem, tem muitos homens que se preocupam demais. É uma das grandes preocupações de muitos homens, é o tamanho do seu pênis. Muitos homens procuram, muitas vezes, vários aparatos, muitos deles buscam até fazer cirurgia para aumentar o tamanho do pênis. Nós sabemos que cientificamente não tem nada comprovado, gente, que isso é real. Isso está muitas vezes na cabeça desse homem. Será que o tamanho é documento? O que vocês acham? Será que muitos homens dizem assim, meu pênis é muito pequeno, será que vai satisfazer? Gente, não tem nada a ver o tamanho do pênis. Não é só porque você tem um pênis pequeno que não vai satisfazer a sua parceira, não. Por quê? A vagina é elástica, ela tem uma propensão de, quando está lubrificada, de ser elástica, então ela aceita qualquer tipo, qualquer tamanho do pênis. Então veja bem, se você, claro que você muitos homens dizem assim, o pênis grande que dá mais prazer. Nem sempre, porque se a mulher tiver uma vagina que tem uma entrada muito pequena, muitas vezes, se ela tiver dificuldade de lubrificação, por exemplo, esse pênis ele pode muitas vezes causar desconforto, às vezes o tamanho do pênis, o diâmetro dele, enfim. Não quer dizer, não, que só porque seu pênis é grande, que é um pênis que vai propiciar mais prazer para sua parceira. Isso acontece muitas vezes porque na infância, muitos pais, né? O que a gente percebe? Antigamente os pais incentivavam os meninos, e até hoje tem alguns meninos, algumas crianças, que vão às vezes no banheiro comparar com o pênis do seu amiguinho, né? Claro que às vezes a criança, ela é um pouquinho mais gordinha, né? E às vezes o que vai acontecer? Vai sair, né? Quando ela está crescendo, a barriga vai muitas vezes, ou a parte pré-púbica dela, o que vai acontecer? Avança sobre a haste, né, peniana, e escondendo o seu órgão. E aí essa criança muitas vezes vai achar que o pênis dele é pequenininho. Nem sempre. Ele vai esconder, muitas vezes, por causa da sua gordura. Mas o que acontece? Essa criança muitas vezes vai crescendo, tendo a autoimagem dela negativa. Ela vai achando que o pênis dela é pequeno. Isso, ela vai crescendo com essa crença errônea que o pênis dele é pequeno. Isso ele vai crescer e futuramente, ou seja, quando ele se tornar adulto, ele vai acreditar que o pênis dele é muito pequeno. E muitos homens se sentem inferiorizados em relação ao tamanho desse pênis. Não quer dizer não. Você que tem o pênis pequeno, não é isso, gente, não é o tamanho, e sim, como diz um professor que eu já tive de sexualidade, não é o tamanho, sim, o que você pode fazer com ele. Tem muitos homens que não sabem
usá-lo, né? Então não adianta você ter um pênis desse tamanho, avantajado, né? Como você está vendo aí, e às vezes não saber como usar esse pênis, né? Então não é o tamanho, gente, desse pênis que vai propiciar prazer. A vagina é elástica, como eu já disse, e ela tem capacidade de receber qualquer tamanho de pênis. Mas agora eu vou falar para você que está aí ligado, já foi correndo lá pegar a régua para medir seu pênis? Os meninos aqui estão todos oriçados, né? Quando eu cheguei, né, meninas? Em relação ao tamanho do pênis, né? Para ver, oriçado assim, puxa, será que tamanho, qual tamanho será que é normal? Que tamanho que vocês acham que é normal? Que tamanho que vocês acham que é normal? Esse normal, gente, na maioria das vezes, na grande população, as meninas estão rindo aqui, que eu falei que os meninos estavam oriçados, não é por causa do pênis, né? É por causa de saber qual é o tamanho deles, né? Ai, será que o meu é pequeno? Será que o meu é médio? E porque existe variedade de tamanho de pênis, tá? Anota aí, eu falei brincando para você pegar a régua, mas anota aí, se você quiser saber direitinho o tamanho do seu pênis. Então, perceba. Anote aí, então, se você tiver uma curiosidade, pega uma caneta, escreva aí, que eu vou passar para você, o que significa para saber o tamanho, né? Lógico que muitos homens hoje vão pegar a régua, sair no banheiro, medindo o seu pênis. Não adianta medir em repouso, gente. Você deve medir, fazer essa medida quando ele estiver em ereção, quando ele estiver ereto, quando ele estiver durinho, igual isso aqui. Daí você vai pegar a régua, né? E vai medir para saber o tamanho desse pênis em ereção. Então vamos lá, tá? O micropênis. Micropênis é aqueles pênisinhos menores, né? O menor possível, né? Ele mede de 6 centímetros de comprimento, 6 centímetros apenas, tá? E 7 centímetros de diâmetro, né? Que é a circunferência dele, né? Vou repetir, micropênis, 6 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, ok? Muito pequeno, tá? O pênis que é considerado muito pequeno em ereção, tá? Homens que estão ouvindo, tá? Você aí, né, que tá curioso para saber se o seu é muito pequeno. Se ele tiver ereto em ereção, 10 centímetros de comprimento, tá? Se ele tiver 10 centímetros apenas, tá? É considerado muito pequeno e 9 centímetros de diâmetro. O pequeno é considerado de 10 a 12 centímetros de comprimento, tá? E 9 a 10 centímetros de diâmetro, tá? Então, anota aí de novo, se você quiser saber o tamanho do seu pênis. O pênis médio, tá? É normal, o que seria considerado dentro da normalidade, né? De 12 a 18 centímetros de comprimento, tá? Comprimento e 10 a 14 centímetros de diâmetros, tá? E o pênis que é considerado grande, mais ou menos igual esse aqui, que é o avantajado, como eu falei, ele mede 18 centímetros de comprimento, tá? E 14 centímetros de diâmetros. Então, você, homem aí, não se preocupe com o tamanho do seu pênis. O pênis, muitas vezes, ele vai funcionar, gente. Eu sempre digo que o sexo começa, não é nos órgãos genitais, é na sua mente. Se você estiver tranquilo, se você estiver seguro, autoconfiante, você vai ter esse pênis sempre ereto, não importa o tamanho dele. Claro que tem homens que têm micropênis, que claro, dependendo desse tamanho como eu passei, se você tiver um micropênis, hoje e sempre houve cirurgias para você aumentar esse pênis. Mas é só no caso, né, muito assim, se você fizer uma avaliação, o caso cirúrgico, desde que você consulte o médico, esse médico vai orientar, vai fazer uma avaliação para ver se você é indicado ou não essa cirurgia. Então não vai sair homem procurando aumentar esse pênis. Por quê? Claro que tem pênis também que tem deformidades, dependendo do tamanho, né? Ele tem que realmente, às vezes o homem, dependendo da sua altura, do tamanho, e às vezes se o pênis for muito pequeno, se for indicada a cirurgia, aí sim você deve procurar um médico
para fazer. Caso contrário, não é o tamanho, gente, e sim homem. O que você pode fazer com ele. Então, não se preocupe, né? Se você tem o pênis pequeno, grande, o importante é que você saiba brincar, você possa saber explorar o corpo dessa mulher. A mulher não vai realmente se preocupar com esse tamanho, e sim das preliminares, de você tocá-la, de você propiciar condições para que ela possa se preparar muito melhor, preparar o seu corpo, excitando, né? Elevando o seu nível de excitação, platô, para ela chegar a esse orgasmo. Então não se preocupe. O mais importante não é o seu órgão, gente, e sim o seu carinho, o seu amor, o seu toque, a intimidade que existe entre o casal. Então, fique aí ligado, gente, que eu já volto para o bloco Intimidade. O Lar Escola Dr. Leocádio José Correia atende crianças de 0 a 6 anos e precisa urgentemente de uma nova sede. O novo Lar Escola poderá atender muito mais crianças. Colabore com a construção do novo lar. Vamos fazer uma vaquinha. E faça uma criança feliz.